sem precisar de forno e só com 2 ingredientes. Hoje eu vou ensinar você a fazer suspiros coloridos aí na sua casa de um jeitinho tão simples e fácil de fazer que agora você vai fazer aí sempre. Aqui numa panela você vai colocar um pouquinho de água no fundo e uma vasilhinha que seja aqui um pouquinho maior por cima. A gente vai fazer aqui um banho-maria, tá? Eu tô acrescentando 300 gramas de açúcar refinado e 3 claras. Vamos mexer isso daqui muito bem, tá? Lembrando que meu fogo ainda não tá ligado, tá? Tá desligado. Se você não quiser fazer essa quantidade aqui, se você quiser fazer uma quantidade maior ou uma quantidade menor, é só você usar a proporção de 100 gramas de açúcar para cada clara de ovo, tá bom? Mistura muito bem até ficar assim, olha, ele fica meio viscoso, mas é assim mesmo, tá? Olha só como que ele vai ficando. Agora sim você vai ligar o seu fogo e vai mexendo isso daqui sempre. Eu quero que esse açúcar derreta por completo, mas eu não posso deixar as minhas claras cozinharem, tá? É bem facinho, bem rapidinho, tá vendo? Olha, passei o dedinho assim, não senti mais grão de açúcar, tá pronto. Agora eu vou passar isso daqui pro bol da minha batedeira, tá bom? Aqui a minha batedeira é planetária, mas se você tiver aí aquela batedeira tradicional de garfinhos em casa, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Vai ser só necessário que ele bata um pouquinho mais. Aqui na minha planetária eu vou bater por cerca de 5 minutinhos. Se a sua for aí a tradicional, deixa batendo até mais ou menos uns 10, tá? Ele vai ficar nesse ponto aqui que eu vou te mostrar. Fica um creme bem bonitão. Se você quiser e gostar, nessa etapa aqui, você pode adicionar um pouquinho de essência ou até mesmo de suco de limão. Coisa de, aí ó, uma colherzinha de sopa de suco de limão ou umas gotinhas de essência, tá? Aqui eu vou dividir todo esse merengue em 3 partes iguais. Coloquei 2 aqui no potinho e o restante eu deixei lá no bol da minha batedeira mesmo. Aqui eu vou colorir esse daqui. Aqui eu tô usando corante em gel, tá? Esse aqui é o corante em gel vermelho morango. Mas eu não quero minha cor vermelha, eu quero que ele fique um rosinha bem bonito. Por isso eu coloquei uma quantidade um pouquinho menor, porque o vermelho com o branco, ele fica assim, olha, tá vendo? Mais rosadinho mesmo, tá bom? No outro potinho eu vou tingir de amarelo. O mais legal, gente, é que você pode fazer isso aí com o tema da festinha da sua criança em casa. Pode fazer, se não gostar de corante, pode fazer ele todo branquinho, para lembrancinha num saquinho ou até para comer em casa, gente. Isso aqui é delicioso demais. Agora aqui na bancada eu estiquei um pedacinho de plástico filme. Aqui, assim, olha, de comprido, eu vou colocar o meu merengue vermelho, na verdade meu merengue rosa. E vou também colocar o meu merengue branco. E por cima o amarelo. Prontinho. Agora você vai enrolar esses 3 aqui. Olha que bacana. Vão ficar os 3 ao mesmo tempo que juntinho no saco aqui, eles vão ficar separadinhos e vai ficar um acabamento super legal. Dei uma dobradinha aqui na pontinha, só para dar uma fechadinha, e agora cortei para poder facilitar na hora de sair depois. Aqui eu tenho uma manga de confeitar com um bico de confeitar. E é só colocar esse pacotinho de merengue dentro da sua manga de confeitar. Dá uma apertadinha e pronto. Aqui eu tenho uma forma mesmo, que eu só forrei aqui com papel manteiga e agora é aquela hora gostosa. Agora é hora de pingar os seus suspiros. Você pode fazer aí no formato que você quiser, usando o bico que você quiser. E olha como que vai saindo um colorido super bonito. Fica um colorido bem mescladinho e muito bacana. Aqui eu vou fazer alguns formatinhos diferentes, tá? Fiz aquela pitanguinha básica, fiz uma rosetinha aqui no meio e outras rosetas menores. Olha o tanto que essa quantidade aqui rendeu, gente. Rendeu um monte.
Agora eu vou deixar isso aqui do jeitinho que tá, descansando por 2 dias. Isso mesmo, ele vai secar sozinho com o tempo. Olha só como que ele fica bem sequinho, gente. Se aí na sua região tiver um dia mais frio, com uma umidade do ar um pouco mais alta, pode ser que ele demore um pouquinho mais, tá? Até 3 dias. Mas mais do que isso não passa. Olha como que ele se solta super fácil e como que ele fica bem sequinho. Parece que eu acabei de tirar ele do forno. E o mais legal, dessa forma ele não racha, porque às vezes acontece da gente levar lá no forno, a temperatura tá alta demais e ele ficar todo rachadinho, estragar todo o nosso trabalho. Assim não, ele fica bem bonitão, fica perfeitinho e o melhor, gente, derrete na boca. Uma observação bem bacana, tá? Quanto maior for o seu desenho ou o tipo de trabalho que você fizer, mais tempo ele vai demorar para secar, tá? Por exemplo, essa roseta aqui, que ela é bem grandona, eu deixei por 2 dias junto com o restante. Tá vendo? Ela tá bem sequinha por fora, mas por dentro ela ainda tá um pouquinho úmida, poderia ter ficado um pouquinho mais. Esses aqui que são menorzinhos, olha só como que eles se quebram e esfarelam de forma perfeita, olha, completamente sequinhos. Um grande beijo, família! E não se esquece, a gente sonha, mas é Deus quem realiza. Tchau!